As sociedades anônimas, como prevê o artigo 1088 e também o artigo 1089 da Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil, né, traz o tratamento referente a esse tipo de sociedade. A sociedade anônima é uma sociedade cujo capital ele é composto por ações, né? As ações que são reguladas e regulamentadas pela Lei 6.385 lá de 76, a lei da CVM, né? Onde é o controle dessas ações preferenciais, ações ordinárias, etc. Então, a Lei 6404 de 76, ela traz exatamente na regulamentação desses dois artigos, o 1088 e o 1089 da Lei 10.406 de 2002, a regulamentação desse tipo de sociedade, a sociedade anônima. Logicamente que as empresas, quando elas são registradas pelo estatuto, no caso da sociedade anônima, poderia ser um contrato social, lá do artigo 997, da Lei 10.406 de 2002, no caso, por exemplo, da sociedade limitada, conforme o artigo 1056 da Lei 10.406 de 2002, também o Código Civil, né? O artigo 1056 traz aí a divisão por cotas. Então nós temos um contrato social. Já a sociedade anônima, ela é composta, o documento que compõe esse tipo de sociedade, já que é uma sociedade anônima, né? Não se sabe quem são os sócios, não seria anônima, né? Então nós temos aí essas ações são vendidas no mercado aberto, né? E aí as pessoas têm a propriedade sobre as ações. A propriedade lá do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, que lhes dá aí a oportunidade de poder usar, gozar, dispor e reivindicar dessas ações. Então a sociedade anônima, ela tem aí, trata-se de uma empresa, né, registrada na junta comercial, está lá no artigo 32 da Lei 8.934 de 94, artigo 32 da Lei 8.934 de 94, esse estatuto sendo registrado, né, passa a existir, então, ter personalidade jurídica nos termos do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, essa empresa. Então, a empresa, ela nasce para ter lucro, e a sociedade anônima muito mais ainda, né? Porque ela tem nascimento em função do lucro. Então, é aquela atividade econômica organizada, né? Então, o que é a sociedade empresária? Lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, diz que sociedade ou empresa, né, é toda pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica organizada para fins de produção e circulação de bens e serviços, né? Então veja que nós temos aí agora a tributação com a reforma tributária, através da emenda constitucional número 132 de 2023, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, exatamente uma reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços, né? Então é importante que nós façamos uma análise sobre essa questão, e essa pergunta muito interessante, se a holding vale ou não vale a pena, ela vai depender exatamente do entendimento desses pontos que nós iremos colocar aqui, né? Então vejam que a sociedade anônima é uma empresa é uma atividade econômica organizada, ou seja, só é empresa aquela que busca lucro, e a sociedade anônima só é criada para ter lucro. Não existe sociedade anônima beneficente, né? Então vejam que nós temos aí, lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, a atividade, que pode ser qualquer atividade, pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser qualquer atividade, né? Desde que seja lícita, né? Porque ela vai assinar um contrato, e todo contrato começa pelo artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, quando diz que o objeto tem que ser lícito, né? As pessoas têm que ter capacidade, a forma não pode ser prescrita, não pode ser proibida em lei, né? Então vejo que isso está previsto no artigo 104 da Lei 10.406 de 2002. Então é importante que a atividade econômica por quê? Porque econômica no sentido de ter lucro, então sempre terá lucro. Então só é atividade econômica ou só é empresa quem busca lucro. Quem não busca lucro não é empresa, né? Pode ser sociedade anônima, a sociedade simples, melhor dizendo,
como prevê o parágrafo único do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Então veja que a atividade pode ser qualquer atividade, é econômica porque busca lucro, né? E organizada porque organiza os fatores de produção, né? Capital, mão de obra, insumos, tecnologia, né? Essa organização é que vai depender do sucesso dessa empresa e tem que estar escrito lá, tem que estar especificado no contrato social, se for o caso do contrato social, ou no estatuto, se for o caso do estatuto, como é o caso das sociedades anônimas, não é verdade? Então vejo que toda a sociedade anônima, toda a sociedade ela tem um objeto social, né? Toda a sociedade tem um objeto social e é importante que se saiba como é que funciona este objeto social. Tem um camarada aí buzinando aí na frente, né? Então o objeto social o porquê dessa empresa, né? Qual é o objeto social? Lá no contrato social, no estatuto, vai ter qual é o objeto social dessa empresa. Então vejo que o objeto social da holding, a holding, mesmo que seja familiar, é uma empresa. E essa empresa tem a configuração prevista no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Isso está previsto lá no artigo 2º da Lei 6404 de 76, no parágrafo 3º, né? Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6404 de 76, quando diz que pode ser objeto da empresa, lá na lei, né, com a lei de 64, ainda fala em companhia, né? Então só falta falar em agenda, né? Antigamente, quando eu comecei a estudar ciências contábeis, lá em Santa Maria, chamava-se de agenda, né? Depois passar a ser companhia, hoje é tratada como empresa, né? Empresa, lá do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Então, qualquer empresa, ela pode ter qualquer objeto, né? Qualquer atividade, o que ela é obrigada a ter é o fim lucrativo, né? O fim, buscar o lucro, né? E não pode ser uma atividade, logicamente, contrária à lei, logicamente, até pelo que prevê o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002. Não pode violar a ordem pública, não pode violar os bons costumes, isso é normal, né? Está previsto em qualquer tipo de legislação a respeito, esse respeito aos princípios, né? Os princípios. Aí lá no parágrafo 3º desse artigo 2º da Lei 6404/76, prevê aí que essa empresa ela pode ter por objeto participar de outras empresas e assim vai, né? Então veja que nós temos aí essa holding exatamente nesse sentido, né? É uma participação aí facultada como um meio, né, para realizar o objeto social, né? Então, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais, olha bem, para beneficiar-se de incentivos fiscais, como é o objetivo, né? Qual é o objetivo de criar uma holding hoje, né? Uma holding familiar é simplificar o tributo, né? Deixar de pagar 35,9% como pessoa jurídica, pessoa física, e passar a pagar 16,8% como pessoa jurídica, né? De 35,9% como pessoa física para 16,8% como pessoa jurídica, né? Já tem uma diferença muito grande aí numa empresa que mexe aí com milhões, né? Então é importante que se faça essa análise, né? Então a Lei 6404/76, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, trouxe o tratamento referente aí a essas holdings, né? E aí vem aquela pergunta: a holding é uma boa ideia? Logicamente que pode ser uma boa ideia, principalmente no aspecto tributário, uma vez que a reforma tributária pelo consumo de bens e serviços, como prevê a emenda constitucional número 132 de 2023, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, e algumas outras leis que surgiram depois, né? A Lei 15.265 de 2025, a Lei 15.270 de 2025, a Instrução Normativa do Simples Nacional 183 de 2025, temos várias regras novas, várias normas novas, que teremos que observar aí com o decorrer do tempo e tratar mais aprofundadamente sobre essas regras, né? É importante porque esse momento agora é um momento, como eu diria, em tom até de brincadeira, que o Platão diria para sairmos da caverna, né? Então vejam que
eu falei Platão, em decorrência daquela história da alegoria da caverna, né? As pessoas ficavam lá dentro daquela caverna observando as figuras que eram projetadas pela sombra do fogo, ou pela luz do fogo, melhor dizendo, e elas só conheciam aquilo era o mundo para elas, né? Era o mundo das ideias, né? O mundo sensível, o mundo das ideias. A partir do momento que um saiu da caverna, conheceu o mundo inteligível, né? O mundo verdadeiro, o mundo real, né? Então vejam que dizem, não sei, que ele voltou para a caverna e acabou sendo assassinado, porque ele estava louco, né? Vai ver que ele fez o elogio da loucura lá de Roterdã, né? De Erasmo de Roterdã, o elogio da loucura, se travestiu da própria loucura, se autoelogiando, né? Então vejo que tem várias situações aí que poderíamos colocar nessa situação. O importante é que é uma oportunidade que o empresário tem, a pessoa física também tem, de sair desse mundo, né? Esse mundo aí da pessoa física, entrar no mundo empresarial, fazendo o registro lá no artigo, conforme o artigo 32 da Lei 8934 de 99, na junta comercial, né? Na verdade, deixar de ser pessoa física registrada somente no cartório lá, conforme a Lei 6.015 de 73, e passar a ser uma pessoa jurídica registrada na junta comercial nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94. Cuidado com a cooperativa, né? A cooperativa não é uma sociedade empresária, não é uma atividade econômica organizada, não exerce uma atividade econômica organizada, mas é registrado na junta comercial, né? Isso cai muito nas provas da OAB aí, a questão da cooperativa, lá do artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002. Então, cuidado com a cooperativa. Voltando aqui ao nosso tema, o interesse aqui é realmente reduzir a carga tributária. Então, existe essa possibilidade, né? No caso de um aluguel, por exemplo, passar lá no artigo, como prevê o artigo 251 da lei complementar 214 de 2025, né? Quem tem mais de 13 imóveis ou aufere durante o ano mais de R$240 mil, será aí taxado, como eles falam, na verdade, será tributado, né? Tributado. A razão aí é uma razão de 10%, né? Então vejam que essa questão aí pode ser resolvida passando aí porque a tributação no caso do aluguel vai ser uma soma, né? Soma de 27,5% pela decorrência da renda, mais a do aluguel, que é o IBS e a CBS, né? O IBS e a CBS que compõem o IVA dual, como prevê a Lei Complementar 214 de 2025, o IBS está lá no artigo 156A da Constituição Federal, vai substituir aí o ICMS, que é um imposto hoje de competência dos estados. Então está lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, e também o ISSQN, né, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que está previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e isso vai trazer aí uma substituição desses dois impostos por um só, que é o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, como previsto no artigo 156A da Constituição Federal. Então veja que vai ser uma administração, uma gestão do Estado, né? Embora o recolhimento seja centralizado, o recolhimento vai ser centralizado, os impostos continuarão aí sob a administração do Estado, diferentemente da CBS. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços, como prevê o artigo 195, inciso 5º da Constituição Federal, vai substituir, logicamente, o PIS e o PASEP, né? O PIS hoje está em torno esses dois tributos estão aí em torno de 3,75%, vai passar para 9%, né? Então veja que haverá aí uma diferença grande, né? Mas tem um primeiro passo, parece que a ideia é piorar para depois melhorar, né? Então veja que teremos a substituição do PIS e da COFINS, pela CBS, né? E também teremos uma substituição aí com o decorrer do tempo do IPI, o Imposto sobre Produção Industrial, Imposto sobre Produção Industrial, de competência da União, previsto lá no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal. Por enquanto estamos tratando do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, previsto no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal,
e regulado aí pelo decreto 9.580 de 2018. 9.580 de 2018. Então vejo que essa lei, Lei Complementar 214 de 2025, ela trouxe substitutivos, né? O IBS vai substituir os impostos estadual, um estadual e um municipal, e a CBS vai substituir o PIS, a COFINS, né? E futuramente aí o IPI também, né? Então o PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS, né? Então vejo que haverá aí no caso do aluguel, como eu falei, com base na lei 8.245, a lei de 91, essa lei, né? 8.245, a lei da CBS, nós temos, da lei do aluguel, nós teremos aí um acréscimo, né? Além dos 27,5% normal sobre todas as outras rendas, ainda haverá esse acréscimo pelo aluguel de 8,4%. Então vai dar um total aí de 35,9% como alíquota para as pessoas físicas. Já pessoa jurídica, olha aí o pulo do gato, né? Pessoas jurídicas vai reduzir essa alíquota para 16,8%, podendo chegar aí a 19%. Ainda é uma diferença muito grande, né? Então vejam que nós teremos aí essa questão a ser analisada, que é exatamente a diferença de alíquota da pessoa física para a pessoa jurídica no caso dos aluguéis, como prevê a Lei 9.245 de 91, né? Lei 9.245 de 91, quando fala exatamente nessa questão dos aluguéis. É importante que tenhamos essa ideia para não perdermos aí o fio da meada, né? O fio da meada, ou seja, aquilo que nós estamos vendo neste momento. Então vejam que essa reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços, né? A reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços, ela tem aí essa observação. Por que tem alguma vantagem transformar ou criar ou abrir uma holding, como prevê uma holding familiar, como prevê o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6404 de 76? A questão é tributária, né? A questão é tributária. Então vejam que o artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025 diz que aquele que tem ou como investimento, ou seja, aquele que investe, né, no aluguel, ele aluga várias casas para ter uma renda mensal e tal, então ele traz aí um acréscimo à sua renda normal, através dos aluguéis. Então ele vai ter, se ele tiver mais de 3 aluguéis, mais de 3 casas, e uma renda acima de 240 mil reais, ele vai pagar aí uma tributação de 35,9%, né? Logicamente que ele vai pagar aí, se ele for pessoa jurídica, abaixo de 240 mil, vai pagar 16,8%, e se for acima de 240 mil, vai pagar 19%. Ainda é vantagem ter uma pessoa jurídica, ou ser uma pessoa jurídica,